Bom dia, gente! Estou animada hoje porque eu acordei 10 horas da manhã. Consegui dormir até tarde, gente. Amém. E sim, 10 horas da manhã é tarde pra mim, tá? Pra quem acorda 4h30 todo dia, 10 horas é bem tarde. Bom, enfim. Hoje, sexta-feira santa. Feriadinho. Mas nada de fazer nada, de ficar aqui na cama fazendo nada. A gente tem muita coisa para fazer. E eu tenho que fazer entre hoje e amanhã, porque domingo tem churrasquinho lá na casa dos meus avós. E eu vou fazer minha unha. E aí eu não quero ficar estudando. Enfim, bom, vamos lá. O que temos ainda para fazer na minha agendinha? A gente ainda tem muita coisa para fazer. Vocês podem ver, ainda tem muita coisa. Mas vou começar por oceanografia física, fazer o resumo da P1, né, com os slides e tudo mais, porque eu acho que tá mais fácil, tá mais simples. Aí depois, talvez eu faça estatística, porque também não tá tão difícil, tá bem simplesinha. O conteúdo da P1 é tipo o início é média, moda, mediana, dispersão, variância, desvio padrão, probabilidade. Então, inclusive eu vou perder a P1 porque eu vou estar em saída de campo. Mas tem a substitutiva, em que cai todo o conteúdo do semestre. Então, eu preciso fazer um resumo dessa primeira parte de qualquer jeito. Mas a P2 vale mais do que a P1. Então, tipo assim, né? Vou ter que ir muito bem na P2 e na P3, já que eu não vou fazer a P1. Enfim, eu acho que eu vou começar por oceanografia física, porque tá mais fácil, depois estatística. Aí, oceanografia biológica, referência dos seminários, a gente tem, eu acho que o nosso são 3 textos, eu não sei direito, são alguns textos sobre bentos. Acho que é sobre bentos. Que eu tenho que ler e dar uma grifada. Aí, depois eu vejo o que eu faço. Talvez eu volte para fundamentos de biomol. Junto com o notebook ali. Aí ele me resume algumas coisas, ele me explica outras coisas. Porque o resumo P1 de biomol, meio que eu já fiz, porque eu tava repassando algumas anotações e incrementando as minhas anotações. Então, acho que meio que já tá feito. Mas enfim. Ai, gente, eu retoquei o cabelo ontem, ó. Gostaram? Peguei ontem e me estressei com o plano de saúde. Eu contei lá nos stories, mas já que vocês estão me acompanhando no Instagram, vocês não sabem o que eu contei lá nos stories. Basicamente, o plano de saúde me estressou, eles não têm rede credenciada que faça ressonância, e aí a única rede credenciada não faz mais essa ressonância que eu precisava, e aí eu não consigo remarcar retorno, e eu quase vou perder a receita, mas no final eu consegui marcar alguns exames, não todos, mas enfim. Planos de saúde. Enfim, gente, então esse é o plano de hoje. Hoje eu estarei aqui na minha cama. Eu vou ver as coisas pelo meu tablet. E eu vou deixar meu notebook passando série, porque eu uso meu celular pra gravar. Então, vamos de timelapsezinha. Né? Que vai demorar um pouco. Bom, então, vamos de timelapse.
Gente, demorou mais do que eu achei que ia demorar, viu? Foi 1h40. Só definição de conceito, porque essa parte, primeira parte, é bem teórica. Gente do céu, deu 1h40. Nem time-lapse isso ficou rápido. Enfim, pelo menos eu botei uma musiquinha, gente. Descobri a biblioteca do YouTube Studio. Não tem umas músicas tão legal, tão maneira, mas pelo menos não vai me dar copyright e eu, em algum momento da minha vida, vou poder monetizar. Enfim, gente, a oceanografia física está completa. Amém. Não aguentava mais. Então a gente fez a lista 1, que eu falei no outro vídeo pra vocês. A gente estudou papel 1 e a gente reviu os slides, né? Porque os slides têm umas figuras bem interessantes, bem legais. E tem umas explicações bem boas. Aí agora, eu vou passar estatística. Inclusive são 12h35. Aí, enfim. É bem rapidinho essas aulas, eu vou mais escrever as fórmulas, os conceitos e tudo mais, igual eu fiz na primeira aula. Quer dizer, a primeira aula eu copiei tudo dos slides. Mas agora eu vou só passar fórmulas, definições e tudo mais. Não acho que vou fazer a lista de estudo agora. Porque tem dois tipos de lista. Tem os em classe, que a gente faz com a professora resolvendo. E os de estudo, que a gente faz em casa sozinho, mas ela deixa o gabarito e o gabarito tem explicação. E aí, meio que isso já vai ser o resumo da P1 também. Acho que eu vou fazer isso. Vou fazer isso até o almoço ficar pronto. E aí... Gente, eu não sei, acho que eu não vou gravar timelapse não, porque isso fica muito chato. Não fica? Tipo, vocês gostam de vídeo assim? Tipo, porque tem uma grandíssima timelapse, assim. Provavelmente eu vou cortar um pouco, porque... deu 3 minutos e 20 de timelapse. Então... não sei, acho que eu não vou colocar tudo. Porque fica meio monótono, não fica, gente? O que vocês acham? Comenta aqui o que vocês gostam. Se vocês gostam das timelapses e tudo mais. Agora que eu vou colocar musiquinha ainda, acho que vai ficar legal. Mas eu não sei se 3 minutos e 20 de timelapse sejam tão legais. Mas enfim, agora eu vou fazer estatística. Eu tenho que passar a aula 2 e 4, não a 3 e 4. Acho que a 2, na verdade, não tem muito o que passar, porque foi no R. A professora tava fazendo as coisas no R. E eu, inclusive, deixo o meu ódio aqui registrado pelo R. Não gosto de programação num geral. Mas, enfim. Vou fazer estatística, então. E aí, gente, daqui a pouco eu volto. Com alguma coisa. Gente, ignora. Editei aqui a timelapse. Deu 1 minutinho e meio. Assim, tá bem rápido, né? Mas... é a parte mais legal. Eu só ver vocês... tipo, é vocês verem eu fazendo um resumo. Não é tão interessante assim. Mas enfim, gente, inclusive é muito legal, né? Ver um resumo se construindo, né? Que lindo, que legal, que alegria. Enfim, agora eu vou passar minha aula de estatística.
Oi, gente, voltei. Eu almocei, eu tomei banho, fiquei deitada aqui na cama. Faz uns 10 minutos que eu saí do banho. Faz 10 minutos, são 4 da tarde já. Ai, gente, me deu uma preguiça. Nossa, eu já passei 1h30 de estatística. Aí, assim que eu terminar a estatística, eu vou ler a referência de Oceano Bio, porque é para um trabalho que a gente vai fazer até o final do semestre. E aí, amanhã eu vou estudar química e depois eu vou estudar biomol. Porque domingo não tava a fim de fazer nada além da minha unha. Enfim, vou passar meu creme. Eu uso esse da Dove, que ele é pró-retinol, firmador, tem colágeno, niacinamida e antioxidante, porque minha perna é muito manchada. Eu tenho várias cicatrizes que ficaram manchadas, enfim. Eu uso esse depois do banho e às vezes eu uso da Nivea de vitamina Q10 de manhã. Às vezes também, eu não lembro sempre de passar. Mas enfim, gente, eu vou passar meu creme e aí eu boto vocês no meu tripé. Ó, gente, meu tripé aqui, ó. Comprei na Shopee também, gente. Tudo comprei na Shopee. E é isso. Só uma atualizaçãozinha rápida antes da próxima timelapse. Então vamos de timelapse, né? Mais uma. Ai, eu guardei meu notebook, eu vou ter que pegar de novo, porque eu quero assistir série. Antes que perguntem, a série que eu tô assistindo agora é A Ordem e a Lei. Não, O Poder e a Lei. É de direito também, é um advogado que ele... Um advogado morre e aí o outro advogado pega os casos desse advogado que morreu. Oi, meu benzinho! Vocês viram, né? Minha gata, ela saiu daqui porque ela foi comer sachê. Prioridades, eu diria. Né, Pitique? Enfim. E aí, só que assim, gente, uma série muito parada. Muito, muito, muito parada. Por isso que eu não sento e assisto. Eu sempre tô assistindo fazendo alguma coisa. Porque, tipo, é sempre um caso grande que é literalmente a temporada inteira pra ser resolvido. Tipo, são 10 episódios, né, por temporada. Ó, gente, minha gatinha. Ela é uma gatinha de colo. Ela veio pedir o colinho diário dela. Né, meu benzinho? Né, meu benzinho? Enfim, eu vou terminar de gravar o vídeo, aí eu te dou colinho, tá bom? A gente se ajeita pra colinho, tá bom? Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Ela é meio tímida, gente, desculpa. Mas, enfim, aí a série, tipo, aí o caso grande demora a temporada inteira pra ser resolvido e eu fico agoniada e é por isso que eu faço outras coisas enquanto eu vejo essa série. Bom, enfim, eu vou arrumar as coisas aqui e vamos de timelapse. O que foi, meu bebezinho? Deita aí no colinho. Deita.
Gente, acabei. Probabilidade. Demorou mais do que eu achei que ia demorar. Deu 4 folhas. Mas foi 2 matérias, foram 4 aulas. 3h30. Aula 2, a professora mostrou como a gente fazia as aulas no R. Então meio que não tinha muitas anotações para fazer. E a aula 3 também não era também mostrando no R. Porque o que acontece? A gente tá vendo dispersão, né? E correlação entre variáveis. E aí é fazer gráfico a partir de uma função da reta. E ver o quanto que cada ponto tá distante. Enfim, gente, estatística. Não vou ficar explicando muito também, porque eu também não sei muito. Aí... Enfim. Ai, dei o checkzinho. Amei. E aí agora, gente, só falta estudar. Estudar não, ler as referências. Não vai focar. Ler as referências de Oceano Bio. E eu vou acabar por hoje. Porque são 5h40 só. Eu super poderia continuar. Mas eu também sou filha de Deus e cansei. Eu vou ler, vou grifar, fazer algumas anotações e compartilhar no grupo, né? Que a gente tem um montão em grupo, não é sozinha. É um seminário e a gente vai também fazer um pôster. Não entendi direito também, o professor vai passar algumas instruções na próxima aula. E é isso. E aí, então, eu encontro vocês amanhã. Tá bom? Porque aí amanhã a gente estuda química na parte da manhã. Porque eu preciso estudar a lista 2, que é de espectrofotometria. Não consigo nem falar a matéria que eu preciso estudar, gente. E eu preciso ver, basicamente, a matéria. Tipo, eu já copiei os slides e tudo mais. A gente teve laboratório. Eu vou postar no Insta, se eu já não tiver postado. Eu acho que não, mas eu vou postar no Insta. E eu vou jogar no notebook LM, porque ele vai ter que me explicar essa matéria. Porque, gente, o professor é muito bom, tá? O professor é muito querido, ele é um fofo, de verdade. O problema realmente tá em mim. Fazer essa lista, ela vai ser bem complicadinha, ela é bem chatinha, tem bastante conta chata. E essa matéria de espectrofotometria é tipo fazer medição com luz. Como assim? Tipo, se as duas cristas da onda tiverem assim é uma cor, se tiver assim é outra cor? Isso não faz sentido. Desculpa. Ai, aí sai um feixe de luz, e aí ele bate, e aí as ondas saem de tal comprimento, é tal coisa. Como assim? O nosso experimento que a gente fez foi quantificar fosfato na água do mar. Fosfato? Acho que foi fosfato na água do mar, numa amostra de água do mar. Aí a gente pingou alguns ácidos e tudo mais, porque é baseado na colorimetria. Como assim é baseado na colorimetria? Como assim? Se é mais azul, tem mais como é mais fosfato? Fosfato. Como isso funciona? Eu não faço ideia. Se eu descobrir, eu venho contar pra vocês. Mas até lá, diga-se de passagem, eu também não sei. Então, eu vou ler minha referência e aí, gente, eu apareço amanhã aqui com vocês, tá? Que amanhã o diazinho vai estar cheio. Ah, enfim, aí depois que a gente estudar química, a gente volta pra biomol. Porque tem mais um negocinho ou dois que eu preciso ver. E aí eu vou dar uma lida e tudo mais, né? Rever mesmo. E a gente faz um resumão pra P1. Na verdade, meio que eu já fiz um resumão da P1.
Mas aí a gente lê também os textos da aula 5, né? Que a aula agora é segunda, né? Que a professora sempre deixa textos pra gente ler antes da aula. Pra gente também não chegar muito cru, né? Na aula. Enfim, então, gente, até amanhã, tá? Fiquem... Bom, pra vocês vai ser meio segundo. Pra mim é algumas horas. Então, beijo. Bom dia, gente. Sabadinho, eu e o Dino e a Filã. São 10h12 da manhã. Eu não acabei de acordar, eu só acabei de levantar, já tomei café. Um pão com um pouco de Nutella é um café? Vai entender. Tá um dia bonito lá fora. Tá sol. Mas temos coisas para fazer. O que acontece? Ontem eu comecei a ler um dos textos. Tem 2 textos, né, de Oceano Bio. Gente, simplesmente o texto tem 20 páginas. E aí acabou que eu, tipo, já era tarde, aí eu fui jantar, aí eu falei, mano, eu vou só terminar esse texto e é nóis. E, tipo, era 9h da noite e eu, tipo, terminei, deu por hoje. Então, eu tenho outro texto para ler hoje, além de estudar Oceanoquímica e Biomol. Alegria. Enfim, uma coisa no meu cílio. Um pelo de gato, obviamente, um pelo de gato. Bom, então eu vou arrumar aqui o setupzinho e vambora, né? Ler o texto e estudar oceanografia química. Esses 2 são a prioridade. E se eu não conseguir estudar tudo de biomol... Oi, meu amor! Minha gata. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ela foi embora. Bom, enfim. Fiquei um pouquinho chateada. Admito. Continuando o dia. Continuando. Então eu vou arrumar aqui um setup aqui na minha cama. Aí, vamos começar o dia. Ver até que horas que vamos. Então, vamos de time-lapse.
Oi, gente. Voltei. Depois dessa time-lapse, o que acontece? Ainda não terminei de ler o artigo. Gente, são 20 páginas, 18, se você contar, sem contar as referências, né? Só que assim, gente, é de um artigo científico que foi publicado, então é um estudo. Então, assim, é a variação da relação bentopelágica, né, com animais de coluna d'água que vivem no sedimento, com mudanças climáticas, com fatores antrópicos, né, que é a influência humana. Aí você tem que analisar isso, você tem que analisar aquilo, você não pode analisar nada individualmente, porque tá tudo interligado. Então, é um texto muito chato de ler, muito, muito, muito chato de ler. Eu li, acho que eu tô na página 11, e, tipo, quase 3 horas lendo aquele texto. Nesse meio tempo eu almocei, e eu acabei de sair do banho, por isso que eu estou sem óculos. E, inclusive, mudei de pijama também, porque eu tava suja. E... o que mais? O que é isso? Aí, eu resolvi que eu vou ver química agora. E algumas... eu vou ver química, eu não acho que vai dar tempo de ver biomol, porque química é bem chato. É uma matéria que eu preciso ver. Então, é isso. Eu vou ver química, fazer algumas anotações. Aí depois eu volto. Gente, eu não vou botar outra timelapse aqui. Vocês já viram aí um monte de timelapse. Senão o vídeo vai ficar gigante e é isso. Então, depois eu volto com os resultados produtivos desse dia. Que eu espero que sejam produtivos. Voltei. Meu cérebro está a ponto de pingar da minha orelha se eu ficar muito deitada. Eu gastei todos os meus neurônios tentando entender essa matéria, usando 2 tipos de inteligência artificial. Eu usei o Notebook LM e o Gemini. E eu não sei se eu entendi direito essa matéria. Tipo, ela é basicamente aplicação de fórmula, o que não tem nenhum problema. Mas... é 475 fórmulas, né? Aí fica meio difícil. Mas enfim, vamos à nossa agendinha. Essa parte aqui eu posso fazer essa semana, tá? Ela é meio rapidinho. Então, completamos oceanografia biológica. Não terminei de ler o texto, mas eu dei como check. Terminei estatística, eu passei as 4 aulas, as listas eu passei. E basicamente esse foi o resumo também da P1. Fiz oceanografia física, que inclusive foi o mais fácil desse negócio. Esse daqui, o professor não postou os slides porque ele dividiu a aula em 2 partes, então a gente vai ter que botar pra semana que vem. Mas eu fiz relatório. Fiz de oceanografia química, que foi isso que acabou com meus neurônios. Fiz atividade embarcada, essa daqui é uma leitura do livro, em PDF. E, Jesus amado, que livro meio chatinho. Bom, basicamente estudar pra P1 foi rever as aulas, então vou dar um checkzinho aqui. Gente, esse check vai ficar horrível, porque eu tô com a mão esquerda e eu sou destra. E amanhã eu vou ler os textos, porque por questões de... se eu ler hoje, eu não vou lembrar pra segunda. Então é isso, gente. Amanhã eu vou na casa da minha avó. Vai ter churrasquinho de Páscoa. Depois eu vou fazer minha unha. Eu vou mostrar tudo lá no Instagram. Então, assim, gente, me segue no Instagram. Gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal pra eu começar a monetizar e eu comprar um carro. Gente, eu não aguento mais ir de ônibus pra faculdade. Gente, eu passo por situações que são totalmente evitáveis. Que um carro jamais faria isso comigo, tá? Então, por favor, se inscrevam aqui no canal. Pelo amor de Deus, eu não aguento
Engajem meu canal, por favorzinho, que eu preciso de dinheiro pra comprar um carro. E eu poder gravar vlogs dentro de carro. Fica aí a dica. Curte, comenta, compartilha, tá? Joga no grupo, cria conta pro papagaio, se for preciso, gente. Me ajuda, gente, a realizar esse sonho. Tanta gente picareta ganhando dinheiro de forma desonesta e eu tentando de forma super honesta e vocês não me ajudando, né? Mas enfim. Esse foi o vídeo, essa foi minha semana hiper mega ultra produtiva. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Falou!